Então, turma, vamos aqui responder, né? Vamos fazer a correção do nosso exercício. Na primeira questão, diz o seguinte: determine as raízes reais das equações a seguir. Nós temos 2x² menos 3x mais 1. Gente, só para esclarecer para vocês, vamos identificar aqui os coeficientes da nossa equação. O coeficiente A é o número que acompanha x², então é 2. Coeficiente B é o número que acompanha x, então é menos 3. E o coeficiente C é o termo independente, então o coeficiente C é igual a 1, certo? Então, para nós encontrarmos as raízes dessa equação, nós temos que utilizar a fórmula de Bhaskara, certo? Vamos aqui, inicialmente, vamos encontrar o valor de delta para depois encontrarmos o valor de x. Então, delta é igual a b² menos 4ac. Então, delta é igual. Quem é b? B é menos 3. Menos 3² menos 4 vezes o valor de A, que é 2, vezes o valor de C, que é 1. Então, delta é igual. Menos 3², 9. Todo número negativo elevado a um expoente par resulta em um número positivo. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 1, menos 8. Então, 9 menos 8 é igual a 1. Então, encontramos o valor de delta. Aí, nós temos aqui x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual menos aqui da fórmula, o valor de b, que é menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, quem é delta? É 1, sobre 2 vezes o valor de a, que é 2. Então, x é igual. Menos com menos é mais, não preciso colocar aqui. Então, 3 mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. Temos aqui x' é igual a 3 mais 1 dividido por 4. 3 mais 1, 4 sobre 4 é igual a 1. X, 2 linhas, 3 menos 1 sobre 4. 3 menos 1, 2 sobre 4. Aí aqui eu posso simplificar, sempre que vocês chegarem ao resultado fracionário, se der para simplificar, vocês simplifiquem. Vou dividir por 2, que é igual. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 1, aliás, 4 dividido por 2 é 2. Então, gente, as raízes reais aqui da minha equação é 1 e 1/2, certo? Na letra B, temos 4x menos x² é igual a 0. Então, gente, vamos colocar aqui no formato ax² mais bx mais c. Então, primeiro vai vir o x, que eleva ao quadrado, menos, né, gente? Aqui, olha o menuzinho aqui, mais 4x é igual a 0. Então, observem que aqui está faltando qual coeficiente? Está faltando o coeficiente C. Eu tenho que A é menos 1 e B é 4. Para nós resolvermos aqui, gente, essa equação incompleta, onde falta o coeficiente C, nós vamos colocar o fator comum em evidência, tá? Então, no caso aqui, o fator comum é x. Gente, outra coisa importante, vamos multiplicar aqui por menos 1 para nós eliminarmos esse sinalzinho negativo, tá? Então, menos x² vezes menos 1 é x², mais 4x vezes menos 1, menos 4x é igual a 0. Se vocês não fizessem essa multiplicação agora, vocês teriam que fazer mais na frente. Então, vamos fazer logo aqui para resolver essa questão, tá? Aí, aqui, vamos colocar o fator comum em evidência. No caso, o fator comum é x.
Então, x ao quadrado dividido por x é x, tá? Porque aqui eu vou subtrair os expoentes. Aqui eu tenho expoente 2 e aqui eu tenho expoente 1. Então, 2 menos 1 é 1, não preciso colocar. Menos 4x dividido por x é 4. Então, como eu tenho x e x, vai dar 0. Então, não precisa, eu não coloco. Então, é igual a 0. Aí, aqui, gente, como eu falei naquela aula anterior, se eu tenho x vezes x menos 4 é igual a 0, quer dizer que um desses termos aqui é igual a 0. Então, vamos igualar x é igual a 0, né? Já encontramos aqui nossa primeira raiz. X menos 4 é igual a 0. Então, x é igual. Tá negativo, vai para depois da igualdade positivo. Então, minhas raízes é 0 e 4. Letra C, nós temos menos x ao quadrado mais 2x mais 15. Então, aqui vamos colocar delta é igual a b ao quadrado. Quem é b? 2. B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é 15. Então, delta é igual 2 ao quadrado, 4, né? Porque 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo, vezes 15, 60 positivo. Então, delta é igual a 64. Então, x é igual a menos b. Quem é b? É 2 menos b, mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 64. Sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Então, eu tenho x é igual a 2, mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8, porque o 8 multiplicado por ele mesmo é 64. Sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui eu tenho x' é igual a 2, mais 8 dividido por menos 2. 2 mais 8, 10. Dividido por menos 2, eu vou ter menos 5. Aliás, gente, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Eu não coloquei esse sinalzinho de menos, tá? Então, é menos 2. Menos aqui e menos aqui. Menos 2 mais 8, eu tenho 6. 6 dividido por menos 2. 6 dividido por menos 2, eu tenho menos 3. Olha o quanto é importante, gente, o sinal. Se colocarmos um sinalzinho errado, já erramos a conta todinha, tá? Então, aqui eu tenho 6 dividido por menos 2, que é igual a menos 3. Aí, x, 2 linhas, eu tenho menos 2, menos 8 dividido por menos 2. Menos 2, menos 8, sinais iguais, somamos e conservamos o mesmo sinal. Menos 10 dividido por menos 2, eu tenho o quê? 5 positivo. 10 dividido por 2, 5. Então, eu tenho as raízes aqui, 3 e 5. Na letra D, 9x ao quadrado menos 1. Observe, gente, que aqui também é uma equação incompleta, tá? Do segundo grau. E está faltando o termo b, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vou isolar x. Então, vai ser 9x ao quadrado é igual. Tá? Um negativo vai para depois da igualdade positivo. Então, fica x ao quadrado é igual a 1 dividido por 9. Esse número que acompanha x vai dividindo. Então, x é igual a raiz quadrada de 1 nono. Então, x é igual a raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, aqui nós temos a solução, né? Aqui no caso, mais ou menos, nós temos a solução da nossa quarta equação. Na segunda, diz o seguinte.